Boa noite, povo lindo! Hoje nós vamos conversar com a doutora Aline sobre a advocacia previdenciária, mas hoje com um olhar diferenciado. Hoje nós vamos conversar sobre a mulher na advocacia previdenciária. E por que nós vamos abordar esse tema? Oi, doutora Aline! Ó, a doutora Aline já até entrou. Mas eu quero coraçõezinhos para mim já chamar a doutora Aline. Oi, doutora Patrícia, tudo bom? Jean, Dionísio. A doutora Aline foi já em seguida aqui. Já até me mandou solicitação, ó, linda. Já vou até aceitar. Conversando. Boa noite, pessoal. Corações, 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 porque hoje a gente vai responder dúvidas previdenciárias. Olá, Boa noite, querida. E além das boa dúvidas noite. previdenciárias, nós vamos falar sobre a mulher na advocacia feminina. Conheci essa querida e eu disse para ela que eu achei ela uma querida e eu convidei ela para fazer live. Oi, doutora Verusca, tudo bom? Convidei ela para fazer live, ela já aceitou em seguida. E eu gostaria que ela se apresentasse, então, contasse para mim a região dela, como é que tá, como é que é iniciar a advocacia na região dela, e depois a gente vai conversando. Bora, Vamos linda, lá. conversar. Tudo bom, doutora? Prazer, primeiro de tudo, agradecer o convite. Um prazer enorme estar aqui, uma honra. Assim, eu sinto que esse é um exemplo de sororidade, né? Mulheres se apoiando, não existe concorrência em si, mas existe um apoio mútuo. E ambas trabalhamos na área previdenciária. E eu sigo dicas da doutora Michele, não sou boba, salvo as dicas, né, para usar depois. Admiro o trabalho, enfim, é quando a gente admira o trabalho de uma pessoa e é notado por ela, é realmente assim muito gratificante. Então, para mim é realmente uma honra estar aqui. Eu me chamo Aline, sou advogada, especialista em direito previdenciário. Eu atuo mais na advocacia da Bahia, porque eu sou baiana, só que eu moro no Rio de Janeiro hoje. Vim para o Rio de Janeiro por causa do marido e aí expandi para cá a minha atuação, mas minha carteira de clientes maior é na Bahia. Eu coordeno um escritório à distância lá da Bahia, e faço parceria, sempre fazendo parcerias em outros estados. Comecei a divulgar meu trabalho mais fortemente no Instagram no ano passado. Com a pandemia, a gente começou a repensar várias coisas, nossa forma de trabalhar, né? E aí, todo mundo acabou vendo a importância, de fato, de estar aqui. Então, cheguei recentemente no Instagram, mas tenho 8 anos de experiência na área previdenciária e recentemente também decidi seguir sozinha, com o meu escritório, enfim, sem trabalhar para o outro, empreendendo mesmo, mulheres empreendedoras. Eu acho até interessante, porque como você mencionou a situação, e nós estamos com essa situação do home office, assim, bem latente, até porque vai e volta essa situação da pandemia, né, do lockdown e tudo mais. Então, eu gostaria até que você me dissesse quais são os principais obstáculos para você que hoje, né, acaba que você está tendo que reformular toda a sua advocacia. Então, quais os principais obstáculos assim que você acha que você está enfrentando? Se tem alguma particularidade pelo fato, né, do feminino em si, né, já que nós estamos no mês das mulheres, né, que está ou te ajudando ou às vezes te dificultando um pouquinho essa nova realidade, esse novo contexto. Mas antes, deixa eu só cumprimentar aqui o meu irmão, que acabou de entrar, todos os outros, né, seguidores, Edson Silvio, Esse é um Aline cliente passou querido, ali, um meu abraço. irmão também, que estava de aniversário ontem. E eu quero só abrir um parênteses. Ô, Alexandra, ela me ajuda até responder pergunta no Telegram, é uma linda. Ô, Alexandra, tu podia pensar em fazer uma live comigo? O que tu acha, abençoadinha? Pensa e depois tu me conta, tá? E agora eu vou devolver. Eu deixei ela em pânico lá essa altura do campeonato. Aí eu vou devolver, então, a palavra para a doutora Aline, para elas nos contar como é que está sendo essa experiência na vida dela. Então, para mim, a pandemia, apesar de todos os pesares, enfim, ser uma grande tristeza o que está acontecendo,
é uma crise e toda crise é uma janela de oportunidades, né? Então, para mim, foi um empurrão que eu estava precisando para poder iniciar a minha advocacia empreendedora. Porque no primeiro momento eu tive baixo custo para poder empreender. Eu comecei a atender clientes por videoconferência e até hoje eu atendo clientes por videoconferência. Eu não precisei manter um escritório físico naquele momento. Optei pelos coworkings, porque eram clientes pontuais que estavam querendo atendimento presencial. Eu trabalho muito e retomei, principalmente nesse momento, muitas parcerias, as que eu já tinha, e divulgando esse trabalho no Instagram, fiz outras parcerias também. E a parceria, ela não deixa de ser uma equipe sua, porque o parceiro ele também tem atuação no processo. Ele vai atuar, pelo menos, tratando com o cliente, fazendo captação de cliente. Então, para mim, funcionou muito bem essa independência da advocacia através das parcerias, porque, ao mesmo tempo, eu tenho uma equipe do meu parceiro e não tenho um custo tão alto assim. Eu acho que nós, mulheres na advocacia previdenciária, eu penso assim em algumas referências e eu acho que a gente dispara na frente de muitos homens, né? Se você parar para pensar só aqui no Instagram, as mulheres que representam a advocacia previdenciária, por exemplo, a própria doutora Michele, tem a professora Adriana Bramante, que é super conhecida, a Bruna Sete, enfim, se a gente for parar para falar aqui, a quantidade de referências que nós temos femininas da advocacia previdenciária é imensa. Então, acho assim que a mulher já está dominando tudo há muito tempo, sempre dominou, mas assim, é patente como a gente domina o direito previdenciário. Assim, o que eu percebo desse período, principalmente, assim, é que as mulheres elas se adaptam muito mais rápido às novidades, sabe? Talvez no dia a dia nós lidarmos com uma série de situações, não só do universo da advocacia, porque nós somos mães, nós somos esposas, nós somos donas de casa, nós somos, enfim, um monte de coisa, né? E daí no dia a dia a gente acaba tendo que ter esse olhar para vários segmentos ao mesmo tempo. Então eu acho que em virtude disso as mulheres acabaram meio que fazendo a frente, sabe? Nesse momento difícil que nós estamos passando. Bem-vindas nossas mentorandas, aqui é a Daniele, tudo bom? Lindinha, Mariela, então todas as minhas mentorandas, beijo no coração. E eu acho que as mulheres, assim, por terem esse viés, assim, um pouco mais já acostumado com modificações, ou pelo menos a adaptações, né? Porque se a gente não acostuma, a gente vai na marra, né? Como os outros. Então, eu acho que nessa situação complicada que nós estamos passando da pandemia, foi o que acabou acontecendo. Porque, na verdade, apesar de eu advogar, estou completando esse ano 15 anos de advocacia, e desde o início eu advoguei na área previdenciária. Já quando eu fazia estágio, o escritório que eu trabalhava era nesse segmento previdenciário. E o que acontece? Assim, o que eu percebo? Que durante todo esse... Eu leciono há 12 anos já, eu sou professora na universidade há 12 anos. Que bacana. Só que para você ver, assim, ó, eu não era assim, muito adepta assim, à rede social, eu não via assim, tão a rede social como uma difusora inicialmente de informações dessa natureza, sabe? De conteúdo mesmo, um pouco mais pesado, que é o que a gente está fazendo agora, porque querendo ou não, falando de direito previdenciário, falando do direito de forma geral, porque todos os segmentos estão se expondo, né? Então, eu não via muito isso acontecer e eu acabei não me incentivando em virtude disso. Claro que a gente tem que se modernizar, mas eu acabo pensando que, de certa forma, o caráter positivo da pandemia foi justamente esse, assim. Informação de qualidade começou a aparecer nas redes Na sociais. palma da mão. No sentido de que as pessoas, assim, parece que acordaram para a vida. Eu brinco aqui no escritório dizendo isso, sabe? Que acordaram para a vida, de que a gente pode interagir, de que a gente pode se conhecer, de que nós podemos, assim, trocar informações, experiências de vida, nos apoiarmos mutuamente, que foi o que a frase inicial que a doutora, né,
argumentou. Então, eu acho que no dia a dia, durante esse um ano que já, né, estamos passando nessa situação bem diferenciada, isso está evoluindo de uma forma muito positiva, assim. Então, principalmente para quem inicia, assim, que eu tenho alguns mentorados que acabaram de iniciar na área previdenciária, que estão, assim, querendo saber as primeiras dicas, como é que funciona. Então, esse é um momento muito feliz para eles, porque eles podem aproveitar essa oportunidade para ter informação de qualidade, né? Porque as pessoas estão compartilhando informação de muita qualidade e de forma, inclusive, gratuita. Então, assim, eu acho que nesse aspecto, o mundo está tendo um momento de crescimento intelectual muito feliz. Porque, na verdade, e é um ganha-ganha, né? Revelando o conhecimento. Porque, às vezes, eu não sei se você percebia isso, se você já tem 8 anos de profissão, provavelmente, talvez você percebia. Que o conhecimento, ele era retido, assim. Que, às vezes, as grandes capitais... Muito difícil de chegar. Pessoas, não digo nem só do valor econômico, mas por estar em São Paulo, por estar numa determinada região, você tinha acesso àquele conteúdo. E por não estar naquela região, você que é da Bahia deve me entender o que eu tô falando, né? Que eu sou aqui do sul de Santa Catarina, né? Então, pela longevidade dessas informações, você acabava não estando no coração da informação, sabe? E hoje, esse momento social nos trouxe isso. Nós estamos todos no coração da informação interligada. Então, eu acho que isso é um crescimento coletivo e eu acho isso muito feliz nesse momento. O que a doutora acha sobre essa situação, essa evolução comunitária? Pois é, você falou isso, até me fez lembrar quando eu me formei, que eu busquei uma pós lá em Salvador, que era onde eu morava, foi muito difícil achar uma pós e a minha turma foi a primeira que formou na pós dessa faculdade. Então, para você ver, uma coisa recente, 8 anos atrás é recente. E hoje você encontra em todos os lugares. Eu pensava, eu quero morar no Rio ou São Paulo, eu quero morar no Sudeste, porque tem 1000 cursos. Lá o direito previdenciário é super em alta e foi crescendo gradativamente. É claro que tem uma série de fatores. O fato de o direito previdenciário ter tantas reformas nesses últimos anos, todo mundo passou a comentar bastante. Mas realmente, nesse quesito da pandemia, no último ano, todo mundo começou a expor esse conhecimento de uma forma, muitas vezes, gratuita, que é o que a gente faz, todo mundo acabou ganhando, porque tanto a gente que compartilha a informação encontrou outras janelas de trabalho, né, em cursos, em materiais, até mesmo se expondo e fazendo com que as pessoas conheçam o nosso trabalho, nos contratem. Enfim, tem uma série é um leque grande de oportunidades de estar na rede social. Então, a gente expondo o conhecimento de forma gratuita tem acesso a isso e todas as outras pessoas que têm interesse em conhecer também ganham, porque elas estão tendo esse acesso de algo que realmente era inatingível. E, de fato, hoje em dia é muito mais fácil. Hoje em dia é mais fácil você conversar com as pessoas sobre o direito previdenciário, embora seja muito complexo, porque é uma matéria muito complexa. Você consegue falar de coisas que as pessoas já estão ouvindo falar. Elas não podem não entender a fundo, mas elas estão ouvindo falar e a responsabilidade disso é de todas nós que estamos aqui expondo tudo isso, né? A doutora Luana, que até acabou de entrar. Oi, doutora Luana, tudo bom? Ela já fez live aqui comigo, é uma querida. E ela, às vezes, faz algumas reflexões com relação a esse segmento também. E eu me recordo, assim, no ano passado, quando ela fez uma reflexão justamente nesse sentido. Se eu não me engano, até o título, eu não pesquisei nada, a gente está conversando realmente sobre o assunto, tá, pessoal? Mas sobre a gente parar de se desculpar no universo feminino, sabe? Se desculpar pelo choro do filho, se desculpar pelo latido do cachorro, porque nós estamos, né? Estamos, né, na verdade, em casa. O meu teve que sair daqui. Essas lives de conhecimento. Então, assim, na verdade, às vezes trabalhando, né, naquele período do lockdown mais forte, né? Então, pra gente parar de se desculpar. E a doutora Luana foi muito feliz nessa reflexão que ela fez no feed dela com relação a isso. Ó, vamos lá. A doutora Luana dá dicas muito legais com relação ao profissional. Ela tem cursos também.
E com relação a esse segmento, isso me chamou muito a atenção, porque realmente a gente se desculpa por muita coisa. E, na verdade, por situações do dia a dia, por não estarmos 100% à disposição, porque a mulher, às vezes, não tem essa condição de estar 100% à disposição, porque às vezes tem a situação do marido, do filho, da casa, e isso é intrínseco a gente. Por mais que às vezes você tenha condição de pagar uma pessoa que esteja lá na sua casa fazendo a limpeza, né? Mas você tem que dar uma atenção. E às vezes o homem já tem esse desprendimento um pouco maior desse compromisso que a mulher já assume intrinsecamente. Então, eu acho que nesse momento, assim, que nesse mês principalmente, né? Que é o Dia Internacional da Mulher, foi segunda-feira, foi ontem. Então, eu acho que essa versão feminina do mundo, eu acho que ela foi muito feliz porque ela é real. A doutora Lana fez um comentário aqui, não devemos nos desculpar por vivermos a vida real. A vida real. Realmente, doutora Lana, porque, na verdade, é a vida da gente, não é só nós, eu, Michele, a Aline, na verdade é o João, a Maria, o Pedro, o Afonso, a Joana, que passam por essa situação todos os dias e que tem que repensar a sua vida e realmente vivê-la, simplesmente. A gente não tem que ter um convívio perfeito, a gente não tem que ter no dia a dia uma postura perfeita. Aí eu fiz uma manifestação esses dias porque eu vejo que às vezes nós somos muito rotulados enquanto profissionais, que aqui nós estamos falando, né, direcionada à advocacia previdenciária. Então as mulheres são muito rotuladas no sentido de tem que ter a postura X, ou tem que ter a postura Y, ou tem que fazer cara de mal. Aí eu conversei com uma outra colega chamada Michele, uma xará minha, que ela é psicóloga, e ela tava, e eu nunca tinha pensado nisso até o dia que ela me falou, o dia que eu fiz uma live com ela me perguntou assim, parabéns, eu disse, pelo quê? Ela assim, porque você não tem medo de se expor. Daí eu disse, mas como assim, medo de se expor? Daí ela mencionou assim, não, porque você cumprimenta, você não segue aquele padrão normal da advocacia, mais fechado, mais contido, né? Daí eu disse pra ela, não, mas eu sou assim na vida real, todo mundo me conhece e sabe que eu sou faceira. Daí realmente é isso, a gente tem que se libertar dessas amarras, desses padrões do dia a dia. Você tem que ser o que você é, o que você é feliz sendo. Desde que você haja com ética, com moral, que você atenda corretamente, né, o seu cliente, que você preste um serviço de qualidade. Por que eu tenho que ter cara fechada? Por que eu tenho que me vestir de preto? Por que eu tenho que... Enfim, qualquer tipo de padrão que alguém ache que tenha que existir, né? Eu não sei o que a doutora pensa com relação a essa situação dos nossos padrões engessados da advocacia. Com certeza. Mas antes de responder essa pergunta, é que você estava comentando sobre a questão da mulher empreendedora, e disso já está, que nós acabamos nos adaptando muito bem à pandemia, porque a gente já tem no sangue esse viés empreendedor. E de fato, assim, toda mulher, embora ela não perceba, ela é a gerente da própria casa. Né? Ela gere tudo. Quando você não está em casa normalmente, quando a mulher não está em casa, as coisas não andam, porque é a mulher que faz tudo e rodar. E é interessante você falar isso, porque é uma coisa que eu sempre pensei, e até brinco aqui em casa com meu marido, que eu falo, eu sou a gerente da casa, eu que mando. Mas realmente é isso, e a gente acaba se dando muito bem nessas situações que precisa empreender, porque a gente já sabe como é que faz. Né? A gente, às vezes, até coisas simples de, eu preciso controlar estoque da minha casa. Você precisa saber o que está faltando, o que não está faltando. Isso é uma forma também de gerir, né? E tudo isso a gente já parece que nasce sabendo. Pois é, mas em relação a esse estereótipo da advocacia, eu acho que isso é forte ainda. Os clientes esperam um advogado, um advogado de tal forma que muitas vezes, quando a gente não ele já acha que não sabe tanto. Por isso que ter conhecimento, dominar a matéria é o que vai te dar liberdade de você ser quem você quiser ser. Porque quando você fala com propriedade e passa a credibilidade no que você fala, não importa se você veste azul, rosa, se você quer andar maquiada, não quer andar maquiada, quer ir de rasteira, quer ir de sapatilha, o que importa é o que você vai saber. Né? Então, eu acho que a nossa carta de alforria na nossa profissão é justamente o conhecimento. O conhecimento liberta de diversas formas, e essa é uma delas. E eu acho que, ainda mais essa geração nova que está vindo,
geração, eu sou muito, né, velha para falar, mas o pessoal mais novo que está se formando, é outra geração que já aceita muito mais as redes sociais. Você vê hoje advogados e advogadas fazendo brincadeiras, mas quem está mais tempo na advocacia, e não são os clientes, são advogados que estão há mais tempo, não olham com bons olhos essas brincadeiras de vídeo, de soltar uma piadinha, como se a gente sempre tivesse que falar de conteúdo, 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 como você falou, de forma séria, cara fechada, e não pode brincar, não pode falar de outra forma, não pode falar a sua personalidade. Mas isso é algo que, para mim, está ultrapassado. Cada vez mais esses pensamentos vão ficando no passado. Na verdade, a doutora Lana até colocou que as mulheres são muito mais rotuladas que os homens. E eu concordo com ela, e eu concordo aqui com a doutora Aline também. Por quê? Porque as mulheres, na verdade, o que se espera das mulheres? Assim, às vezes no dia a dia, né? Se você chora, se você demonstra qualquer tipo de sentimento, você é fraca, né? Porque, na verdade, assim, uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu iniciei na advocacia, porque eu tinha um semblante mais jovem, né? E justamente essa situação de você chegar inexperiência numa sala de audiência, então você tinha que se comportar de uma forma muito mais ferrenha, assim. Eu brinco até com os meus alunos, sangue no olho, povo! Porque justamente é isso. A gente já, e hoje ainda, e o pior é que eu não perdi esse perfil ainda, que a gente chega já pra brigar, a gente chega pra tocar o terror no povo, assim, na hora da audiência. Por quê? Porque a gente precisava provar o valor da gente. E eu acho isso desnecessário, porque eu sei o meu valor, sabe? Mas como é um universo, infelizmente, ainda muito machista, se você não chegasse na sala de audiência e fosse, com perdão os meninos, mas não demonstrasse que você sabia muito mais do que o advogado, principalmente se fosse homem, da parte contrária, eles já olhavam para você de cima para baixo, como se você fosse inferior, inclusive. Sabe? Isso é o que eu percebo muito, muito, muito. Que bom que esse conceito foi evoluindo, mas ele ainda não tá bom não, tá? Hoje em dia, o que eu percebo, sabe? Pelos anos de advocacia que eu tenho, eu já chego de qualquer jeito na sala da audiência hoje em dia, né? Só que Sim, você conquistou hoje as isso. pessoas me respeitam. Porque justamente eu já briguei tanto com esse povo, sabe? Eu já briguei tanto com esse povo, que hoje em dia eles me respeitam. Porque eles sabem que se for para bater de igual para igual, eu vou bater também, eu não vou ter pena de ninguém. E o que as portas não acontece vão no estar dia a bem. dia é isso, com quem inicia, sabe? Tem essa frustração inicial. Como é que foi o seu início, doutora? Enfrentou algum perrengue pelo fato de ser mulher? Não, exatamente assim. Doutora Aline, Jaziel. no mundo jurídico. Um abraço, Dando Jaziel. parabéns. É um grande parceiro meu. Muito obrigada pelo comentário, por estar aqui. Adoro demais. Para mim também foi assim. Inclusive, esses dias eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu story e falando sobre advocacia para iniciantes. E uma das perguntas foi justamente essa: como passar credibilidade para os meus clientes se eu sou mulher e tenho um cara de novinha? Isso aí eu passo até hoje, esse preconceito. Muitas vezes o cliente olha assim para você, essa menina não sabe nada. No início, até hoje eu faço isso, a gente acaba tendo que ceder muitas vezes ao estereótipo. Então, para passar mais credibilidade, principalmente quando eu me formei, com 24 anos, eu ia sempre arrumada. Eu não tinha a liberdade de não ir caracterizada, porque se eu não fosse caracterizada como advogada, eu ia perder minha credibilidade, né? Então, eu ia sempre arrumada, eu ia sempre maquiada. E, junto a isso, isso me dava, mas muito mais do que pelos outros, isso me dava mais segurança na minha advocacia. Porque se fosse algo que me incomodasse, eu jamais faria. E eu acho que isso é um aliado da mulher. Eu, particularmente, sou uma mulher vaidosa, a doutora também é super vaidosa. E isso aumenta a nossa autoestima, e autoestima é confiança. Então, eu fazia muito mais por isso. Mas realmente as pessoas esperam esse estereótipo. Eu acho que se existe um estereótipo que quer a gente como advogada caracterizada, então vamos usar isso a nosso favor. Vamos nos vestir da melhor forma como pudermos, da forma que deixa a gente mais à vontade, que dê mais confiança, não pelos outros, sempre pela gente.
Sim, não, eu também penso da mesma. Eu, na verdade, amada, eu não me maquei porque eu sou obrigada, não. É porque se eu não me maquiar, parece que eu tô pelada, tá? Eu acordo de manhã, eu acho que antes de vestir a roupa eu já me maqueio às vezes, porque eu posso sair sem roupa, mas sem maquiagem não dá. Porque não é hábito, é costume. Mas isso é meu, eu sou colorida, mas o meu colorido é diferente, eu não gosto de roupa estampada, mas aí cada um com a sua bobagem, né? Como diz o outro, né? Como eu estava conversando com a doutora Eleus esses dias, aí ela disse que foi atender um cliente e tinha atendido um pouco mais esporte num dia, né? E no outro determinado dia ela foi atender, ela estava mais a caráter, que uma audiência, né? E tal. Aí ela disse que ele olhou para ela, não é que a senhora é doutora mesmo? Mas justamente por causa da roupa, né? Então, realmente, a gente passa por esse estereótipo, com certeza, né? De um determinado padrão e tudo mais. Mas eu não acho até isso ruim. Eu acho que cada um tem que... concordo com a doutora Aline, assim, ó, se você se sente bem, não tem problema nenhum, né? Mas eu até menciono essa parte do estereótipo não só pela caracterização física, mas eu digo até pelo comportamento, sabe? Que às vezes nos Até é fora, né? exigido no início um comportamento assim mais formal, mais rigoroso, sabe? E eu nem sei se é assim. Sou bem honesta, porque ou eu brigo, ou eu brinco, ou eu canto. Então, assim, mas isso é da pessoa, né? Se a pessoa se sente bem, sendo mais sisuda, sendo. Então, eu acho que a gente, pelo menos essa liberdade, a gente merece no dia a dia, sabe? De sermos Sim. o que a gente se sente bem, o que a gente se sente melhor, em situação de ânimo, de humor, de. Não é porque você tá falando com um pouquinho mais de descontração, ou porque você tá falando de um determinado tema hoje ou amanhã, que você mudou a sua linha de raciocínio. Porque às vezes eu brinco, porque eu gosto muito de incentivar as pessoas ao crescimento, sabe? E eu já recebi alguns comentários, mas tu tá querendo dar uma de psicóloga motivacional. Eu disse, gente, eu sou assim, eu sempre fui. Vocês que não me conhecem, eu dou aula há 12 anos e eu sempre fiz isso com os meus alunos, porque eu acho que às vezes a gente precisa daquela frase de despertar, sabe? Aquele despertar para dizer assim, não é só você. Eu também passo perrengue, sabe? Eu Sim, também passo um monte de dificuldade no meu dia a dia, mas vai dar tudo certo, colega. Deu para mim, vai dar para você também. Sabe? É mais nessa linha de exatamente. raciocínio. E tem pessoas que realmente não levam isso assim, dessa forma e acham ruim. Mas, claro, cada um, liberdade de pensamento, livre-arbítrio, né? Mas o que a doutora acha sobre isso? Ah, eu acho essencial. Eu acho que muitas vezes a gente vê um advogado que é aquela pessoa que nós nos espelhamos. E ouvir certas coisas desse advogado, ainda que por uma rede social, isso alimenta o nosso ânimo. Dividir experiência e motivar é sensacional, porque quem está falando isso não tem noção das pessoas que ela está alcançando. E muitas vezes aquela palavra, aquela frase ali vai fazer diferença na vida de quem está olhando. Então, eu acho super válido dividir experiência. Todo mundo tem algo para contar. Cada história pode acrescentar na nossa. Então, eu sou super aberta a sempre ouvir a história de todo mundo, porque isso me acrescenta demais. E eu tenho certeza que em algum momento da minha vida, coisas que eu falei motivaram outras também, outras pessoas também. Eu não acho que seja terapia motivacional, e mesmo se fosse, não é nada ruim, mas eu acho assim que é essencial mesmo. Você é uma advogada com 15 anos de experiência, então você tem muita coisa para falar, muita coisa para dividir sobre a sua vida e precisa ser dita. E todo mundo precisa dizer para motivar os outros. Eu acho que conhecimento deve ser compartilhado. O Chico Xavier já dizia isso, né? Conhecimento é para ser compartilhado. E história de vida também, porque a gente aprende com a história dos outros e com a nossa. Eu acho essencial. Na verdade, assim, ó, às vezes eu converso com os alunos e eu menciono isso para eles, porque assim, ó, quando a gente começou,
Quando eu comecei, eu não tinha para quem perguntar as coisas, né? A realidade daquele momento era diferente. Então, eu passei algumas dificuldades que hoje estão sendo supridas, né, pela rede social, essas dificuldades de quem está iniciando hoje. E eu fico muito feliz por eles. Eu digo para eles sempre: aproveitem essa oportunidade, sabe? Aproveitem esse momento, que está sendo um momento muito enriquecedor, de crescimento global, assim, nesse sentido de conhecimento. E justamente por isso que eu acho que se a gente começar a pintar, porque eu acho que rede social às vezes peca, no meu olhar, tá? Essa minha visão, a minha opinião, Michele. Por quê? Parece um mundo colorido, sabe? Que todo mundo é feliz, que tudo dá certo, que todo mundo é 100%. E não é assim na vida real. A gente tem problema, a gente passa perrengue, a gente já passou muita dificuldade. E se a pessoa fica... E tem pessoas que às vezes se concentram tanto naquela situação, né, daquele perfil social, do que está passando ali inicialmente, que acredita que a pessoa só passou coisa boa na vida dela, sabe? E é isso que às vezes eu gosto de desmitificar um pouquinho. Porque quando eu digo para as pessoas que eu comecei com computador usado, porque eu não tinha condições de comprar um computador novo, e que quando eu abri o meu escritório eu não tinha condição de pagar o aluguel daquele primeiro mês, e de que que depois de 5 anos eu tive condição de ter uma secretária para me auxiliar no escritório, é a mais pura verdade. Eu moro até em cidade pequena, senão eles me chamam de mentirosa na cara. Tá? Que quem mora em cidade pequena sabe como é que é. Mas assim, já morei. eu acho que isso é importante, às vezes, compartilhar, sabe? Essas situações iniciais, pontuais que a gente passou. Porque aquela outra pessoa, às vezes, está passando por uma situação semelhante, ou já passou, ou recém passou, ou vai passar. Mas assim, ó, para ela saber que não precisa fazer nada ilícito, que não precisa, sabe, fingir, que a gente tem que se assumir, sabe? Aquele é o momento. Não precisa ter vergonha de nada. Todo mundo começa de algum lugar. Todo mundo começou de algum lugar. Então não tem problema começar. E na minha opinião, o problema é você não evoluir posteriormente. Se você evoluir, tá tudo certo. Doutor Fred, tudo bom? Como é que vai, querido? Nosso expert dos cálculos aqui. Doutora Aline, o seu começo, como é que foi, doutora Aline? Seus perrengues. Pois é, foi muito perrengue, porque eu não tive a coragem de já empreender de início. Então, eu comecei e fiquei um bom tempo trabalhando para os outros, em outros escritórios, e passei um bom tempo ganhando mal, sendo mal paga e ali infeliz com aquilo. Isso não me congelou de tentar crescer naquela situação que eu estava, né? Eu busquei conhecimento, busquei novas colocações, enfim, cargos de gestão, mas ainda assim para mim não era suficiente. Nesse início da minha advocacia, essa parte financeira foi muito difícil porque eu tinha muito sonho de ser independente financeiramente, né? Todo mundo tem esse sonho, todo mundo quer isso, afinal. E eu via cada vez mais distante esse sonho de acontecer trabalhando em escritórios para outras pessoas. O meu sonho, né? Não quer dizer que todo escritório de advocacia seja ruim, não, mas o que eu planejava para mim era muito mais do que aquilo. Então eu fiquei do início muito frustrada e ficava nessa bola dividida, porque ao mesmo tempo que eu amava advogar e tinha certeza que era isso que eu queria, eu não gostava do que a advocacia me proporcionava. Eu achava pouco. E isso só mudou quando eu virei a chave e falei, não, é hora de empreender. Eu agora tenho confiança que eu posso seguir sozinha. E ainda assim, eu estou no início desse meu projeto de empreendedorismo e ainda assim a gente encontra obstáculos porque cada fase tem uma situação nova e difícil. Hoje eu estou naquela fase que eu não tenho vida social, claro, a gente precisa viver, mas eu trabalho todos os dias. Ainda não cheguei naquela fase do empreendedor que pode falar, não, eu não vou trabalhar na sexta-feira. Eu não posso ainda fazer isso, porque eu preciso trabalhar muito para chegar ainda nesse nível de falar, eu vou escolher não trabalhar na sexta-feira. Mas tudo é um passo a passo. O que eu falo muito de quem quer começar também, quem quer empreender, começar a ter o seu próprio negócio, primeiro de tudo,
não ter medo de você começar onde está. Quando a gente olha para aquele advogado, para aquela pessoa que tem uma situação que é onde a gente quer chegar, a gente pensa que só vai poder começar quando tiver de tal forma. Então, vai ser assim, 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 e eu só vou começar quando tiver daquela forma. E a gente vê que não é assim. A gente precisa começar de onde a gente está, a gente precisa chegar, tem aquela expressão que fala assim, não pode chegar sentando na janela, né? Não pode sentar na janela, tem que chegar aos poucos e conquistando. Porque aquela pessoa que a gente se espelha tanto, ela teve uma história de vida. E aí vem aquilo que você falou, doutora. Quando uma pessoa que a gente vê lá no topo, dividindo com a gente as experiências que ela teve, tudo que ela passou para chegar ali, isso motiva demais quem está querendo começar. Isso é importante demais. Não, para mim, as coisas mais difíceis da minha advocacia foram a questão da remuneração, foi o que foi mais difícil para mim, e ter coragem de fazer sozinha, porque todo advogado iniciante pensa, meu Deus, como é que eu vou ter cliente? Como é que eu vou manter as minhas despesas? E essas dúvidas travam a gente. Mas quando eu comecei a ver que quanto mais eu trabalhava para mim, mais resultado eu tinha, eu me joguei de cabeça cada vez mais. Coragem, né, amiga? Oi, professor Denis, tudo bom? Aquariano, meu xará, aquariano, liberdade, livre-arbítrio. A gente brinca às vezes. Ai, toma vinho, porque vinho é Eu bom. amo! Ai, você também, amado. Vamos fazer uma live. Amo! Agora dá pra fazer live de 4, né? Vamos fazer Bora uma com live vinho! tomando vinho. Não sei se vai ser live, né? Eu acho que vai sair todo mundo bêbado, mas tá valendo. Adorei! Mas, enfim, eu acho que assim, ó, aquela coisa de Disney, sabe? De conto de fada, de Branca de Neve, de Cinderela, sabe? Que todo mundo acha que tem que ser coloridinho. Acho que isso aí é o que tem que ser desmistificado. Por quê? Porque a gente tem que começar do começo, gente. Não se começa do final. Não é de trás para frente o negócio. Então, quando você começa, se ninguém te deu de presente, se você não tem o pai lá, que já tem o escritório, vai botar você sentado numa cadeira bonita, porque o seu pai tem dinheiro para pagar a cadeira bonita e não você, ou se você não vai fazer absolutamente nada e não vai sair do lugar, aí nessas duas situações você não vai se incomodar com nada. Gente, fora isso, é só perrengue. Se acabemos tudo. Por que vocês acham? É o que a doutora Aline está dizendo. Ficar até 10 horas da noite, eu amanhecia, anoitecia no escritório sempre, sempre, trabalhando horrores e muito. Hoje a gente ainda trabalha muito, mas às vezes, quando a gente quer programar um passeio, né, como autônomo, né, a gente consegue se organizar Tem um essa pouquinho liberdade. mais, né, depois de um tempo. Mas no começo é só perrengue. E ainda para ajudar o povo, ainda desconfia do teu potencial, ainda acha que, porque você veio de origem humilde, então você é a coitadinha, ainda acha, enfim, a gente recebe um monte de sinônimo que não nos pertence, mas que inicialmente nos é agregado. Aí sabe o que vocês têm que fazer? Isso não me pertence, segue o teu caminho. Segue o teu caminho, que o que é teu tá lá. Você vai chegar. Só que daí tem que ter persistência. Daí, às vezes eu dizia pro pessoal assim, ó. Sabe aquele dia que você cansou, assim, que tá acabado, assim? Aquele dia você chega à conclusão de que eu cheguei no meu limite. Nesse dia, você tem que fazer um exame de consciência dizendo assim, é aqui. É aqui. É nesse dia que vai ter a diferença entre eu ser um profissional mediano e eu ser um profissional diferenciado. Então, você tem que dar mais de si. Se você não é rico, se não tem ninguém que te banque, você tem que dar no couro, sim. Você tem que dar no couro. Porque você só tem você. Sabe? Então, é isso que eu digo, às vezes, pro pessoal, quem me pergunta, gente, não tem milagre. Não tem Trabalho, milagre, nada estudo. cai do céu. Nada cai do céu. A gente cai do céu só paulada. Porque vocês acham que a doutora Aline tá aqui contando a história de vida dela de 8 anos, eu tô aqui contando de 15. É porque a gente levou pouca paulada? Não é, povo! É porque a gente levou muita paulada.
aguenta 8 anos na profissão de advogado, saindo, né, de origem um pouco mais humilde, ninguém aguenta 15 anos sem levar muita paulada. E aí a gente aprende a ser forte. E aí a gente consegue transmitir experiência de vida e dizer pro povo assim, vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo, mas você não pode desistir. Sabe? É isso que eu vejo no dia a dia, que as pessoas às vezes transmitem um negócio meio de mentirinha. E não é mentirinha, a vida é de verdade. Nós estamos passando numa situação social terrível. E tem que ser muito, muito mulher para tocar no escritório, para atender os clientes, sabe? Para fazer com que o seu cliente lá do Loas não passe fome. Então, isso é um momento diferencial na advocacia. E nós estamos na frente de trabalho. Eu me vejo como advogada, principalmente como previdenciarista, sabe? E aqui em Santa Catarina nos outros estados eu não sei se todos foram, mas aqui em Santa Catarina a advocacia foi decretada como atividade essencial também. E eu vejo isso. E tu sabe por que eu vejo isso, Aline? Porque no final do ano passado, eu não faço muito essa parte de medicação. Mas bateu um senhor no meu escritório me pedindo, porque estava o Ministério Público, enfim, os órgãos públicos que deveriam estar atendendo essas pessoas carentes não estavam, né? Eu não trabalho com justiça gratuita hoje, mas eu não faço. Mas veio um senhor e uma senhora de idade me relatar com uma pilha de exame desse tamanho e me entregou, doutora, eu vou morrer. Se eu não tomar essa medicação por mês, que é 30 mil reais, e eu não tenho dinheiro para pagar, eu vou morrer. E eu li o laudo dele, era verdade. Aí ele me olhou e disse assim, doutora, só que não tem nada aberto. Você faz o processo para mim? Quanto é que você vai custar? Quanto é que você vai cobrar? Eu disse, não, querido, eu geralmente não faço esse tipo de processo, mas eu vou fazer para o senhor. Daí ele me perguntou assim, doutora, eu não tenho muito dinheiro. Eu disse, não, mas eu não vou lhe cobrar nada. Se eu vou fazer para o senhor, porque eu sei que a sua situação, eu estou lendo aqui, que ela é verdadeira, que ela é séria, sabe? E eu fiz essa petição e a juíza teve a coragem de dar um despacho negando, dizendo que o remédio ia ser providenciado só no final do processo. Daqui Claro, da a pessoa. minha região. Nem vou dizer a comarca, senão a juíza me mata, né? Da região, que eu tenho escritório em 3 cidades, então fica no limpo. Aí, o que aconteceu? Eu recebi esse despacho. Só que se eu fizesse recurso, eu não sei na sua região, mas o recurso aqui na minha é 7, 8 meses. Na Bahia demora bastante. E tudo mais nessa situação de pandemia. Aí eu disse pro advogado que trabalha na área civil aqui comigo no escritório, eu disse, doutor Rafael, vamos fazer um pedido de reconsideração. Aí eu fiz o pedido de reconsideração. Aquele bonito, não tem aquele que a gente escreve com vontade, assim? E no final eu coloquei assim, agora a senhora olha de novo os exames dele, que vai morrer, e a senhora imagina que quem vai morrer é o seu pai. Você botou? Botei! Arrasou. Botei isso na petição. Ela deferiu o meu pedido de reconsideração. Só que deu um lapso temporal de 15 dias ali para cumprir, né? Aí o que aconteceu? Nesses 15 dias, meu cliente morreu. Foi mesmo. Foi. Meu cliente morreu. Ele foi internado. A esposa dele me ligou e disse, doutor, ele faleceu. Eu até me emociono quando eu conto essa história, porque eu acho, assim, o cúmulo do absurdo, sabe? Valorizarem mais papel do que ser humano. E eu fiz questão de juntar a atestado de óbito para essa pessoa, que provavelmente foi uma filhinha de papai que ficou sempre Que não tem noção trancada nenhuma. dentro de casa, sabe? E quando vê processo, imagina papel e não gente. E eu acho que é isso que está precisando para o ser humano atualmente, sabe? Humanização. E daí, com isso, pelo menos, eu não ia conseguir mais ressuscitar a pessoa. Mas, pelo menos, quando ela fosse dar um outro despacho, quando ela fosse analisar um exame,
que dizia, o médico colocou com todas as letras, se não tomar a medicação, vai morrer. Não tinha assim o que ter erro, sabe, naquele processo. E por isso que eu fiz questão de juntar ela atestado de óbito, porque ela vai pensar 30 vezes antes de despachar de novo. Com certeza. Porque não se valoriza mais papel, exigência, lei, do que ser humano, sabe? É a desumanização da humanidade. Eu acho que a pandemia veio para isso. Para a humanidade enxergar que ela tem que voltar Pessoas. a ser humana. Enxergar pessoas, O né? que a doutora vê aí no seu dia a dia? Acha que houve alguma modificação na advocacia, no forma de encarar o nosso dia a dia profissional? Ah, com certeza. Eu acho que com a pandemia nós ficamos mais humanos de forma geral. A gente teve a consciência maior de que todas as nossas ações impactam na vida do outro. Imagine para um juiz que decide a vida do outro, né? Muitas vezes falta essa empatia. Algumas vezes eu entendo o juiz estar ali limitado e engessado pela lei. Mas muitas e muitas vezes é realmente falta de empatia. E falta de empatia a gente vê demais no INSS, né? É o máximo de acontecimentos. Eu conheço pessoas que trabalham no INSS que são excelentes profissionais, mas também existe um desdém muito grande de quem trabalha ali. Para você ter uma noção, teve uma cliente minha que eu fui atender a mãe dela, a irmã, a filha dela, por outra situação. E aí ela comentou da mãe, que a mãe tentou um benefício no INSS e não conseguiu. Tentou o LOAS. Ela era catadora de latinha e ela foi atropelada por um ônibus. E eu vi as fotos. Eu fiquei extremamente emocionada. Quando saiu a sentença procedente, eu chorei de felicidade. Liguei para ela muito feliz assim e pensando, cada vez que isso acontece na nossa advocacia, a gente agradece cada vez mais por estar trabalhando com o que a gente trabalha. Eu amo o direito previdenciário. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas não existe nada que pague essa diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas através do nosso trabalho. Então, essas situações são, assim, e tantas outras, tanto que a relação que a gente tem com os clientes são, muitas vezes, de carinho mesmo. O cliente fica extremamente agradecido, porque existe uma responsabilidade muito grande no que a gente faz. A gente realmente muda a vida da pessoa. Nós estamos falando de verbas que sustentam, né? Eu tenho fé que muita gente se tocou mais o coração a questão da pandemia, mas eu sei que, assim, está muito longe de estar no cenário ideal. A maior prova disso é a gente ver pessoas que estão pouco se importando se vão passar a corona para outros. Enfim, não se preocupam com pessoas da família, continuam duvidando. Por exemplo, na minha família teve uma pessoa que veio a falecer por conta do corona. E mesmo assim, conhecidos, pessoas próximas, continuam duvidando, continuam achando que não é nada. Então, eu acho que muita gente, essa pandemia foi um divisor de águas na conscientização, mas muita gente ainda vai continuar da forma que é, né? Que não entende, não tem empatia pelo outro. Infelizmente, é isso. Agora, teve outro dia, eu tô lembrando aqui de uma situação, que eu fiz uma sustentação oral por videoconferência. E uma das coisas, e eu consegui mudar o julgamento. A relatora votou contra e aí o juiz abriu divergência e aí a relatora acabou mudando o voto. E uma das coisas que um dos julgadores da turma Rexal falou foi que o advogado ele vem aqui dar uma identidade para a pessoa que a gente está julgando, porque eles veem um processo. E quando a gente vai lá sustentar e falar, a gente dá cara para aquele processo. Esse meu cliente, ele é dessa forma, ele tem essa limitação, a vida dele é dessa forma. Aí sim eles começam a ver como pessoas. Então, a função do advogado e assim, essa responsabilidade que a gente tem, esse dever que a gente tem de dar cara ao processo é o que faz toda a diferença. Né? Nós somos, além de contribuirmos para a justiça, nós somos a voz e nós somos a cara, né, das pessoas que nós defendemos.
A doutora Márcia estava compartilhando aqui algumas situações de que o judiciário, né, tem o hábito de pedir para diminuição aqui dos honorários advocatícios e que trata como um mero processo. Eu concordo, tá? Porque eu acho que o serviço, eu não presto serviço de advocacia gratuita hoje, mas como eu sou vice-presidente aqui da sucessão, então a gente acompanha assim um pouco mais de perto o pessoal da Jovem Advocacia, esses entendimentos, e eu acho extremamente desvalorizado, tá, o trabalho do jovem advogado. Eu acho que realmente, assim, por estar no início da advocacia, não quer dizer que vai fazer um trabalho pior do que os outros advogados, muito pelo contrário, né? Ele talvez vá se dedicar, porque talvez tenha um pouco mais de tempo, queira demonstrar efetivamente o seu trabalho naquele primeiro momento. Então, eu acredito, eu concordo, doutora Márcia, que tem que haver uma maior valorização com a jovem advocacia e para dar um pouco mais até de credibilidade para esse início, né, da carreira. Eu penso também que essa falta de apoio mútuo que a gente costuma ver entre os profissionais da área do direito como um todo também complica um pouquinho esse início da carreira, sabe? E tomara que com esse momento social que nós estamos passando, que isso também evolua, sabe? Eu também tenho esperança que isso se modifique, porque uma outra situação também que eu tenho percebido, que com relação à pandemia tem modificado na área previdenciária, é a esfera administrativa, que isso é bom para a jovem advocacia. Por quê? Porque essa parte da esfera administrativa traz uma remuneração um pouco mais rápida, né? Sim. Então, o profissional que está iniciando, ele consegue utilizar a área administrativa do INSS para receber aquele valor de pronto. Então, indiferente, inclusive, de RPV, de precatório, porque ele vai receber num montante só tem que cuidar, né, povo? Acompanha o cliente, hein? Vocês não deixam o cliente sozinho. Tá? Mas, Fica a dica. Claro. Mas, de qualquer forma, é um novo nicho de mercado. Para mim, hoje, assim, um dos principais nichos para o dinheiro entrar, né, para as pessoas, para os advogados que se iniciam na área previdenciária, de uma forma um pouco mais rápida, é o processo administrativo bem feito, né, pessoal, que é da IN, e principalmente o planejamento previdenciário, que é um novo nicho de mercado. Mas não adianta também ir na conversa dos profissionais que só sabem falar com perdão, tá? Mas a gente vê os profissionais falando de LOAS e dizendo que faz planejamento previdenciário de 10 mil reais. Isso não existe, tá? Vou dizer para vocês que isso não acontece. Quem faz LOAS não consegue nem fazer planejamento previdenciário, tá? Então, vocês prestem atenção em quem vocês seguem em rede social. E vocês escutem um pouquinho mais atentamente o que essa pessoa está dizendo, porque tem muita pessoa demagoga. Então, vocês não entram na conversa. Só eu que não ganho dinheiro. Não é assim que funciona. Vão ganhar dinheiro com planejamento previdenciário e com processo administrativo? Vão. Vão ganhar dinheiro mais rápido? Vão. Mas não tem milagre também. É devagarinho. Tem que fazer o serviço bem feito. Tem que demonstrar na prática, no dia a dia. A senhora costuma fazer advocacia previdenciária e administrativa, doutora Aline? Costumo fazer, mas faço bastante também planejamento previdenciário. Até iniciei recentemente, iniciei essa semana, começou as aulas, um MBA em planejamento previdenciário. Que assim, a intenção a longo prazo é não ser só um planejamento previdenciário, é ser dar também para o cliente saídas de investimento financeiro, né? Ser uma análise ampla do dinheiro desse cliente, não só em questões previdenciárias. Esse é um projeto, mas hoje eu faço o planejamento previdenciário bastante. Asseguro que não é 10 mil reais. Se tiver cliente assistindo, não fique assustado, pode contratar. Porque não chega a isso. E eu faço também, assim, cálculos. Faço bastante cálculo, não só de planejamento, de liquidação, ou mais simples de RMI, cálculos revisionais. Então, essa parte mais imediata, né, de retorno imediato, tem sido, sim, com as demandas administrativas. No final do ano, muita coisa travou. Não sei se foi apenas onde eu estou advogando, mas acredito que seja no INSS no geral, né? Travou muita coisa. Então,
essas questões extrajudiciais são, além da administrativa, é uma saída muito boa para quem está começando para fazer caixa imediato. E tem que ter o cuidado, pessoal, na hora que vocês forem fazer esse planejamento previdenciário, porque assim, além de perguntar se é reservista, além de perguntar se tem tempo rural, além de perguntar se tem uma ação trabalhista que tem que ser averbada, além de perguntar se foi estagiário em algum lugar para juntar esse tempo, além de perguntar o tipo de contribuição que realiza para fazer acerto de quinis e tudo mais, se tem CTC para ser averbada, enfim, as perguntas padrão que a gente tem que fazer na área de planejamento previdenciário, além desses cuidados todos, vocês também vão ter que verificar esse trabalho que vocês vão ter e pode fechar na forma de pacote, mas não pode deixar de cobrar isso de forma individualizada. Porque você vai fazer a análise, porque às vezes você vai ter que fazer uma ação direcionada à esfera trabalhista, às vezes você vai ter que fazer um reconhecimento desse tempo rural, que vai na área administrativa fazer uma JA, daí vocês vão dizer assim, doutora Michele, tá ficando louca, que a JA foi até 97, que agora não é mais comum fazer a JA. Eu vou dizer assim, bonitos do meu coração, não apagaram a JA da IEM, ela tá lá firme e forte. E vocês podem pedir a JA sim. À medida que vocês Correção de CNIS também, né? necessidade, não só para rural, mas também para especial, para outras situações, mas contabilizem tudo isso de forma fracionada para não fazer também serviço de graça. É um excelente nicho de mercado, só não se percam, porque dá muito trabalho, então tem que cobrar pelo trabalho que vocês façam. Vão fazer, né? Mesmo que seja fracionado. E a doutora Aline também foi muito feliz no comentário dela, porque o planejamento previdenciário, essencialmente, não é cálculo. Mas faz parte o cálculo do planejamento previdenciário. E hoje, pessoal, nós temos programas, né, que nos facilitam a vida para tentar realizar essas projeções. Claro que não vai, o programa não vai trabalhar sozinho, você vai ter que pensar, porque o programa não vai fazer pergunta para o cliente de vocês e nem vai saber se tem CTC para averbar e nem tempo trabalhista, né, e nem vai montar o processo administrativo para vocês. Mas ele nos auxilia, sabe? Então a gente tem que agregar isso no nosso dia a dia para auxiliar. A senhora já colocou um passo a passo no seu planejamento? Alguma dica que a senhora poderia dar para o pessoal, doutora Aline? Sim, só pegando esse link que você fez, realmente o planejamento ele é uma porta de entrada para diversos outros serviços extrajudiciais e até judicial. Pode ser que você veja que seu cliente vai se aposentar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, e você já mantém aquele cliente, ele vai vir até você para você fazer o pedido também. O meu passo a passo no planejamento parte de tudo o cálculo. O planejamento, ele, na verdade, é uma análise da documentação e a tradução dos cálculos. Você tem que traduzir toda aquela conclusão dos cálculos para o seu cliente. Tem gente até que pergunta se seria possível fazer o planejamento. Deixa eu só colocar meu celular aqui para carregar, porque eu passei o dia todo andando bastante para cima e para baixo e não consegui. Estão me ouvindo bem? Aham, tá tudo tranquilo, querida. Então, o primeiro passo seria uma entrevista bem robusta, né? Com todas essas informações. E também, a partir daí, fazer o cálculo e traduzindo aquele cálculo. Então, eu sempre começo falando da contagem da documentação que foi disponibilizada, das informações que foram prestadas na entrevista. Feito o cálculo, eu analiso se cabe direito adquirido, se aquele direito adquirido vai ser, de fato, vantajoso para o cliente, porque nem sempre é. Não tendo direito adquirido, não sendo vantajoso, partimos para as regras de transição. Quando o cliente pede, nós também podemos fazer simulações. A gente sabe que o contribuinte individual ele tem uma certa liberalidade, né? Não totalmente, porque tudo tem cargos tributários. O INSS, a contribuição previdenciária é um tributo. Mas a gente analisa ali certas situações simuladas para ver quanto que ficaria se aumentasse, se diminuísse a contribuição e principalmente ver o retorno sobre o investimento, né? O famoso ROI, para saber quando que ele vai ter o retorno, em quanto tempo, a partir do momento que ele se aposentar, ele vai ter o retorno daquilo que ele está pagando hoje. Então, realmente assim, é algo
para a vida, para a pessoa. E é algo também que pode manter aquele teu cliente com você um bom tempo, porque se o seu cliente não puder se aposentar hoje, ele vai precisar fazer uma atualização. A vida dele pode mudar, a contribuição pode mudar. Então, aquele cenário que você viu hoje, daqui a 2 anos já é diferente, ele quer saber, e agora, como é que tá? Quando é que vai ficar minha aposentadoria? Então, você mantém aquele cliente ali constante. Até porque, por exemplo, se você identificar, vou dar um exemplo prático para vocês disso que a doutora Aline estava mencionando. Se você identificar que você vai fazer, por exemplo, uma averbação de tempo rural. A averbação do tempo rural, ela não é feita assim, né? Porque, infelizmente, porque eu gostaria que fosse diferente, tá, povo? Mas, infelizmente, a maioria dos clientes não vem com os documentos todos bonitinhos, assim, que vai fechar 100% o período, que vai estar tudo comprovadinho. Na maioria das vezes, a gente vai ter que suar a camisa para reconhecer esses períodos, para demonstrar. Então, o que geralmente eu aconselho para esse cliente, mesmo que falte, né, algum período para ele se aposentar? Vamos dar encaminhamento no seu reconhecimento do temporal, né? Porque a gente sabe que existe um lapso temporal para que faça isso. Se ele precisa de alguma situação da esfera trabalhista, né, um reconhecimento ou de tempo especial, ou mesmo de vínculo, vamos já ingressar com a ação lá trabalhista, né, para fazer esses reconhecimentos, fazer essa prova, porque vai que isso aí tem que recorrer e demora mais uns 2 anos. Já bem dizer, fecha o tempo que você tem para se aposentar. E você acaba não perdendo tempo, e tempo é dinheiro, né? Então você já vai engatilhando esses serviços, já vai cobrando, já vai fazendo e já vai fazendo uma série de serviços e vai mantendo esse seu cliente no escritório, principalmente, meus amores, vai mantendo a propaganda benéfica. Porque, olha, eu fui lá e ela já está fazendo, o tempo rural já está certo, agora ela está vendo o especial. Porque a maioria, aqui na minha região, o pessoal tem de tudo. Assim, tem rural, tem especial, é uma misturança. A gente tem que fazer mágica nos planejamentos aqui. Então, dá muito trabalho. Então, o que eu recomendo sempre para eles é iniciar muito antes, deixar tudo redondinho, porque quando eles fecharem as condições efetivamente, eles podem se aposentar. E outra situação que eu incluiria na argumentação da doutora Aline é a economia. Faz conta! Esses dias eu atendi uma pessoa que simplesmente ela já tinha, né, contribuído, porque ela vai se aposentar por idade, né? Ela só ia se enquadrar nesse cenário. E ela estava fazendo as contribuições mensais. E o procedimento dela não tinha muito o que eu fazer. Ela vai ter que esperar a idade. Só que isso quer dizer que eu não ajudei ela em nada? Não. Por quê? Porque eu contei para ela que ela não precisa ficar pagando todos os meses. Que é só ela manter a qualidade de segurado. Aí eu contabilizei para ela na calculadora de forma muito rápida quanto que ela vai economizar até quando ela completasse a idade efetivamente para se aposentar, já que o período, né, obrigatório de contribuição ela já tinha. A carência, né, ela já tinha. Então, eu fazendo isso, é um planejamento previdenciário dos mais simples que tem. É você dizer que para a pessoa que já tem uma condição difícil financeira, que ela não vai precisar gastar mais dinheiro. E a senhora olhava para mim e dizia assim, ô doutora, você tem certeza que eu não vou perder o meu direito? Eu disse, não, a senhora não vai perder o direito. Daí eu preenchi, ela vai precisar ficar ainda mantendo a qualidade por mais 2 anos. E depois ela vai efetivar a aposentadoria. Eu disse, a senhora volta aqui que eu encaminho a sua aposentadoria. Mas a gente consegue, então, auxiliar as pessoas raciocinando, verificando, né? Às vezes não tem milagre, tipo, nessa situação vai ter que esperar a idade, porque ela não vai fechar outro requisito em 2 anos de contribuição. Só que eu economizei e eu calculei, e eu só não estou muito enganada, agora eu não me recordo bem direito, só se eu fizer essa conta de volta. Mas em salários de contribuição, deu uma economia considerável nesse período, principalmente para uma pessoa carente, né? Para uma pessoa que já paga salário mínimo, porque justamente não tem uma condição de pagar um valor muito maior. Então, você está contribuindo positivamente para aquela pessoa e, ao mesmo tempo, quase que eu nem fiz esforço. Foi bem dizer uma consulta, sabe? Porque daí a gente já vê de plano os requisitos, já dei essa informação para ela, mas eu só dei a informação para ela, pessoal, que a doutora Aline e eu estávamos iniciando a live mencionando. Você é advogado. Então, você vende conhecimento.
Se você não tiver conhecimento, você não vende. Então tem que estudar, gente. É bunda na cadeira. Porque você não vai Com pegar um certeza. documento a primeira vez para olhar e vai saber tudo que tem que olhar. Não é assim que funciona. Você vai aprender o que tem que olhar depois de olhar várias vezes para o mesmo papel. Sabe? Então é bunda Sim. na cadeira de verdade. Tem que estudar muito. O que, é que a doutora acha com relação a isso? Ah, com certeza. Estudar muito, pegar ações e cada ação, eu acho assim que cada vez que a pessoa tem a oportunidade de pegar aquilo a primeira vez, é a chance que ela tem de se debruçar. É o momento que ela deve estudar ao máximo. Então, chegou a primeira vez para o advogado uma ação de aposentadoria especial, estuda aquilo ali a fundo. Chegou a primeira vez uma ação de rural, estuda a fundo, porque na segunda vez as pessoas já vão exigir que você saiba mais do que você sabia na primeira. Estudar muito, hoje a gente tem, como a gente falou, o conhecimento amplamente divulgado. E hoje nós temos diversos projetos de mentoria, né? A doutora também faz. Poder aprender com quem já tem experiência, economiza alguns anos de experiência e dá segurança para quem está começando, né? Porque muitas vezes o advogado iniciante ele tem estratégias erradas. Por exemplo, em um caso prático que apareceu, para mim, já apareceram vários desses. O cliente chega informando que pediu um LOAS porque ele estava muito tempo sem contribuir. O LOAS foi negado pelo INSS e ele chega até o escritório querendo que a gente peça o LOAS. E aí, olhando, analisando o CNIS do cliente, eu vejo que ele recebeu um auxílio-doença há um tempo atrás, ou pediu um auxílio-doença na época que ele era segurado, na época que ele tinha qualidade segurada. E aí, o que, que a gente faz? Bom, se ele pediu auxílio-doença naquela época, a gente pode correr atrás desse retroativo ao invés de pedir o LOAS. Então, vamos buscar documentos médicos que demonstrem que você estava com essa doença desde essa época, que na verdade, lógico que você vai fazer uma entrevista com o seu cliente. Ah, naquela época foi a mesma doença, a doença se mantém. Então, a gente pode pedir daqui, ao invés de pedir o LOAS a partir de 2020, a gente pode pedir esse auxílio-doença de 2015, né? Por um exemplo. Outra situação também muito, muito interessante que aparece são aquelas pessoas que passaram muito tempo recebendo auxílio-doença, o INSS cessou no pente fino, e aí a pessoa chega e fala para o advogado: ah, eu quero restabelecer meu auxílio-doença e eu quero converter ele em aposentadoria por invalidez, porque eu já estou recebendo há muito tempo. Muitas vezes o advogado não abre o leque de opção nesses casos. E cabe a gente a pensar em outras opções, porque não é o cliente que tem que dar a solução para o caso dele, é a gente, como advogado, que tem que analisar e dar a solução para o caso dele. Então, num caso desse, que o cliente está há 10 anos recebendo auxílio-doença, vamos pensar se já não tem tempo para se aposentar e utilizar esse período em auxílio-doença como tempo de contribuição? Ah, como é que eu faço isso se ele não contribuiu depois que foi cessado? É só pagar mais uma contribuição como contribuinte individual. Mais uma, e esse tempo todo conta. Teve um cliente meu que eu aposentei exatamente dessa forma e ainda pela regra do 85/95, ou seja, não teve fator previdenciário para ele. Então, é estudar, entender como é que funciona a advocacia previdenciária, o direito previdenciário, buscar conhecimento com quem sabe, com quem tem experiência, e sempre pensar fora da caixinha, né? Buscando outras soluções. Principalmente porque a gente tem muito entendimento agora atualizado, essa que a doutora Aline estava mencionando, ele recém saiu o julgamento, né, de intercalar as contribuições efetivamente, né, do benefício. Então, se você fizer esse intercalamento da concessão de benefício por incapacidade, você faz com que efetivamente esse benefício tenha validade. E ainda temos, né, apesar de que já tínhamos pacificado o entendimento de que por exemplo, a pessoa que está na especial conseguiria a reversão desse período como especial, mas agora com o decreto tudo fica meio no limbo, né? A gente vai ter que ir se firmando novamente, mas vamos utilizando o que a gente já tem e a princípio tinha tese favorável. Então tocamos o barco na tese favorável e continuamos os estudos para que, assim como a gente firmou agora a tese de intercalar os períodos e conseguir que efetivamente conte, porque o decreto já tinha nos vetado, né, no final do ano passado,
Então, nós temos que continuar estudando e fazendo essa intensificação, justamente para entendimentos favoráveis, como esse que a doutora Aline está mencionando. Daniele, gostou, Daniele? Tem que estudar, né, Daniele? Daniele participou da mentoria comigo, estudamos bastante. A doutora Adriana, uma querida, estudamos todos os dias, né, doutora Adriana? Então, o tempo passou e nós já vamos fechar quase 1h30 de live, que nós se empolgamos, menina! Nós se empolgamos! Tem mais alguma dica que a doutora gostaria de dar? Que daí a gente já vai fechando a nossa linha de raciocínio, dando um tchau, boa noite pro povo. Eu só queria reforçar tudo que a gente falou aqui para terem coragem, quem está começando, ter coragem, quem já começou, continuar estudando, buscando conhecimento, é diário, né? O conhecimento na área previdenciária é diário. E para quem está ainda pensando em começar na área previdenciária, que acha que vai virar advogado, a advocacia começa no momento que a gente entra na faculdade. O nosso network começa ali, o nosso reconhecimento pelos nossos colegas começa ali. Hoje eu tenho colegas que são parceiros meus dessa época, ou que indica clientes que são dessa época de faculdade, porque pensa, eu lembro da Aline na faculdade, ela sempre foi estudiosa. Então, a sua advocacia começou no momento que você começou na faculdade. Então, não vai ter um momento exato que você vai virar a chave e vai falar, não, agora eu vou viver da minha advocacia. Ela começou. E eu desejo boa sorte a todo mundo. Agradeço a doutora Michele pelo convite. Para mim, como eu disse no início, foi uma honra. Eu continuo acompanhando a doutora Michele, que dá dicas riquíssimas de direito previdenciário. Então, muito obrigada, doutora. Foi uma troca muito importante de experiência essa live. E espero que tenham outras. Com certeza, minha linda, eu agradeço. A empatia inicial não foi de graça, como diz o outro, né? Tudo acontece por um motivo determinado. Então, eu percebi até na nossa conversa que nós temos assim muita afinidade de pensamentos e eu realmente espero que nós tenhamos contribuído, né, para quem passou aqui conosco durante a nossa live, que a nossa fala tenha servido de incentivo, de alguma dica, quem sabe, para o dia a dia dessas pessoas. Gostaria de agradecer do fundo do coração a doutora Aline, né, pela disponibilidade em estar aqui hoje à noite conversando e trocando, socializando essas experiências de vida e principalmente por ser extremamente humana, né, que eu percebi também que a doutora e uma apaixonada pelo direito previdenciário, né, porque a gente se apaixona, né, doutora Aline, pelo direito previdenciário, a gente não quer mais se separar dele. Pessoal, muito obrigada por estarem presentes na nossa live, uma excelente noite para todos vocês, de coração, gratidão, doutora Aline e todos que estiveram presentes. Beijo no coração. Tchau, obrigada, gente.